Oi, meu nome é Vitor. Hoje eu vou estar falando um pouco mais sobre o fundo ALSR11, que é o Aliança Trust Renda Imobiliária. E, para curiosidade, eu peguei os dados até o relatório gerencial de fevereiro de 2021. Então, todos os fatos relevantes das aquisições que foram feitas depois desse período, eu não constatei nessa apresentação. Falando um pouco mais agora sobre a Aliança, que é a gestora do fundo. Ela é uma empresa de investimento imobiliário especializada em propriedades comerciais. E seus gestores e sócios são muito capacitados e têm uma grande experiência no mercado imobiliário e financeiro. O Fábio, que é o gestor do fundo, ele que aloca todos os recursos dos cotistas, ele tem 24 anos de experiência no mercado financeiro e imobiliário. Falando agora um pouco mais sobre o fundo e as características dele, o LZR ele é um fundo de tijolo que ele investe em imóveis não residenciais, exceto hospitais e plantas industriais pesadas, porque ele acha que esse tipo de imóvel ele é mais difícil de realocar um inquilino, de colocar um inquilino novo no ativo, porque é um imóvel muito específico. Então ele evita esse tipo de imóvel. Os imóveis que ele compra são todos com bom padrão construtivo, que são em localizações boas, grandes centros urbanos como São Paulo e Rio de Janeiro. Então ele preza por ter imóveis bem localizados e com bom padrão construtivo. E falando um pouco mais agora sobre o objeto do fundo e a política de investimento para novas aquisições, o imóvel tem que estar já performado, ou seja, ele não pode ter o risco de obra, ele não pode estar em construção, ele não pode desenvolver um imóvel, ele já tem que estar lá com o inquilino pagando aluguel para ele. E por ser um fundo que é uma gestora que trabalha muito com esse foco em operações de sale and leaseback, em build to suit. Então esse fundo específico só tem essas duas operações, que é build to suit, que é quando um imóvel é feito especificamente para um inquilino. Então o inquilino ele precisa do imóvel, o imóvel é muito importante para esse inquilino. E sale and leaseback, que é quando o inquilino ele era dono do imóvel e aí ele vende esse imóvel para o fundo e aluga o imóvel do fundo instantaneamente. Então, essas são essas duas operações que ocorrem dentro do fundo em relação aos imóveis. E essas duas operações elas vêm com contratos atípicos, que são contratos mais amarrados, que são contratos que é mais difícil do inquilino sair do imóvel, porque se ele quiser sair do imóvel, ele vai ter que pagar todos os aluguéis remanescentes até o fim do contrato. Então é uma amarração enorme do contrato, ele prende muito o inquilino, o locatário, através desse contrato, e por isso que, que o fundo só faz esse tipo de operação. Sale and leaseback e deed to suit são operações que normalmente têm esse contrato mesmo. Falando mais um pouco dos locatários, o fundo ele busca por locatários bons, que têm um faturamento maior do que 500 milhões, que tem um patrimônio líquido maior que 100 milhões e que tem um rating muito bom também. Então ele busca por bons inquilinos com também um prazo de locação relativamente alto, ali de 5 anos para cima, ele aceita fazer operações. E também, muito importante frisar, que o cap rate das operações. Então ele só aceita operações, você aceita comprar imóveis com cap rate mínimo da NTNB mais 3% ao ano. Que essa NTNB é relacionada ao título do governo relacionado à inflação. Então ele pega a NTNB mais próximo ao vencimento do contrato. Então, por exemplo, a gente está em 2021, o contrato vence daqui 10 anos, ele pega a NTNB de daqui 10 anos e ele exige esse prêmio de risco de 3% mínimo ali para fazer essa operação. Então essas são algumas das características do LZR. Falando agora o fundo nos dias de hoje, ele é administrado pelo BTG Pactual, e somando essas taxas de administração e gestão, ele cobra 1% ao ano, que está bem coerente. Ele tem 460 milhões de patrimônio líquido hoje, e com 3 emissões de cotas ele conseguiu diversificar bem o fundo em relação aos seus inquilinos. Ele tem diversos inquilinos, ele tem 12 imóveis, dentre lajes corporativas, galpões logísticos, galpões refrigerados,
Ele tem até data center agora, mais recentemente ele soltou um fato relevante de aquisição de data center. Ele tem várias corporativas, ele tem até imóveis de varejo. Então é um fundo, posso me arriscar a dizer que é o fundo mais diversificado hoje em relação aos setores dos imóveis que ele tem. Todos os imóveis são registrados pelo IPCA e ele tem uma média de vencimento dos contratos de 9 anos, que é uma média bem grande. Bom, falar um pouco sobre os imóveis do fundo. Na primeira emissão de cotas, lá em 2018, o fundo ele tinha uma pipeline de 3 ativos, sendo que ele conseguiu arrecadar 90 milhões de reais, então ele só pôde comprar 2 ativos, que foi esse primeiro imóvel da Atento, no Rio de Janeiro, que é um contact center, e esse segundo imóvel da Air Liquid em São Paulo, que é um galpão que serve tanto como galpão logístico como industrial também. Na segunda emissão de cotas, que foi feita em 2019, o fundo conseguiu captar um montante total de 170 milhões de reais, que foi alocado em 5 ativos. 2 galpões refrigerados, os 2 locados para Brasil Foods, um edifício comercial locado para IGP, outro edifício comercial locado para Santillana, e um galpão logístico que também pode ser usado como galpão industrial locado para Aptiv. Os 5 imóveis que ele adquiriu nessa segunda emissão todos são no estado de São Paulo. Falando agora das aquisições da terceira emissão de cotas, o fundo conseguiu um montante de 190 milhões de reais captados nessa emissão. E ele fez essa alocação em 5 ativos. O primeiro ativo é o da Clariant, em São Paulo, que na verdade é um complexo de 2 prédios, que funciona como um edifício comercial que é a sede e o outro como laboratório, os 2 locados para Clariant. E essa aquisição tem uma especificidade porque foi uma aquisição alavancada, ou seja, ele pagou 130 milhões mais ou menos. 98 milhões foi através de uma alavancagem, ou seja, ele emitiu um CRI que securitizou os recebíveis desses imóveis para conseguir comprar o imóvel. E o outro montante foi através do caixa do fundo, mas então é uma operação alavancada, é uma operação que merece atenção dos cotistas. Ele fez mais 2 aquisições de laboratórios locados para a DASA, os 2 no estado de São Paulo. Ele fez uma aquisição de um edifício que é aqueles big box de varejo, locado para a Decathlon. E também ele fez a aquisição da sede da Globo lá no Rio de Janeiro, que funciona como edifício comercial também. Além disso, o fundo soltou no final de março que ele fez a aquisição de data center locado para a Sky, ou seja, uma nova vertente de segmento dos fundos imobiliários agora, data centers, que o ALSR entra como pioneiro aí nessa vertente. Mas eu não coloquei na apresentação porque eu peguei como base o último relatório gerencial que foi lançado, que foi o de fevereiro de 2021. E a aquisição foi agora no final de março, então faz relativamente pouco tempo. Falando agora um pouco de como o fundo se comportou em meio a essa pandemia do Covid-19, é importante sempre lembrar que todos os contratos do fundo são atípicos. Todos os imóveis estão locados sob contrato atípico. E esse contrato ele dificulta a inadimplência, ele dificulta que o inquilino queira sair do imóvel. Então é um contrato muito mais amarrado, porque se o inquilino quiser sair do imóvel, ele vai ter que pagar uma multa muito grande. Então ele acaba ficando nesse imóvel. Além disso, esses imóveis são muito importantes para o inquilino também, porque ou eles são feitos por operação de build-to-suit ou sale and leaseback, que são operações que o imóvel ele ou foi feito pelo inquilino e aí ele vende para o fundo, ou então ele foi feito sob medida para o inquilino. Então são imóveis mais específicos para o inquilino, então chegam a ser mais importantes para ele do que um imóvel padrão, por exemplo. Além disso, esses inquilinos eles são multinacionais, com receitas maiores de 500 milhões de reais. Então são inquilinos importantes, são inquilinos que estão bem financeiramente. Isso dá para ver no gráfico que eu coloquei aí, que a partir dessa coluna azul, que é quando começou a pandemia, dá para perceber que o fundo ele distribuiu sempre a mesma quantidade de rendimentos, mais ou menos. Só em outubro, é importante salientar que o fundo emitiu novas cotas. Então teve um maior número de cotas e esse dinheiro que ele captou ainda não estava alocado em novos ativos. Então ele distribuiu menos porque tinha mais cota e a mesma receita. Então não foi devido à pandemia do Covid-19 essa diminuição do dinheiro pago
por cota para os acionistas, foi uma mera emissão de cotas. Então, dá para ver que o fundo ele sempre se manteve bem estável na distribuição de rendimentos para os cotistas e que essa crise não afetou, ou se afetou, afetou muito pouco os contratos, afetou muito pouco ou nada os rendimentos do fundo. Agora falando sobre o valuation do fundo e estressando as variáveis desse valuation. Eu usei o modelo de Gordon, um pouco modificado, eu não coloquei nenhuma taxa de crescimento dos dividendos. Vamos para o Excel aqui. Então eu peguei a quantidade de cotas do fundo, eu peguei a ABL do fundo e eu calculei esse metro quadrado de aluguel, que o aluguel tem vários ativos, então é um pouco difícil, mas eu consegui chegar nesse 34 aí, mais ou menos o valor do metro quadrado do aluguel negociado no fundo. Ele não tem vacância, então ele não tem custo por área vaga. Eu peguei uma média dos custos da administração e da gestão das taxas e os outros. Eu peguei uma média dos 12 meses e cheguei numa receita mensal já sem esses custos e despesas de 3 milhões e 200 mil mais ou menos. Eu peguei isso daí e dividi pelo número de cotas e cheguei num pagamento mensal por cotas de 72 centavos. Lembrando que o fundo está distribuindo, a última distribuição acho que foi de 60 centavos, mas ele tinha, com essa alavancagem que ele fez do ativo, ele com certeza vai ganhar um pouco mais e também já com essas novas aquisições de data center que eu mencionei anteriormente, ele vai aumentar um pouco essa distribuição por cota. Então eu cheguei nesse resultado de 8,6 distribuição em 12 meses. Eu peguei o cupom do NTNB, eu peguei o cupom mais longo do NTNB, sem juros semestrais, cupom normal do NTNB. E eu peguei um prêmio de risco de 2,5. Por quê? Eu peguei esse prêmio de risco porque eu ia pegar 2, só que aí ele fez uma aquisição com alavancagem, é uma coisa um pouco mais arriscada para o fundo, então eu aumentei um pouco o meu prêmio de risco para o fundo, peguei 2,5%. Então eu cheguei na taxa de desconto líquida, que tem um desconto ao imposto do NTNB. Aí eu falei que ele distribuiu 95%, 5% ele fez retenção para CAPEX, enfim. E eu cheguei num preço justo de R$ 136,37. Hoje ele é negociado a R$ 131. Então tem um upside aí de 4% mais ou menos. Então eu cheguei nesse preço do ativo. E aí por quê? Por que será que eu estou errado? Será que o mercado está precificando errado? Será que eu estou precificando errado? O mercado tem expectativas. O mercado talvez ele esteja com medo do imposto sobre a taxação sobre os fundos imobiliários, talvez ele tenha uma expectativa de juros futuros maior, talvez ele coloque um prêmio de risco maior, talvez com essa situação fiscal do país, ele acha que a curva ao longo dos juros vai aumentar, vai subir, e isso vai prejudicar os fundos imobiliários, assim como todas as classes de ativos. Então, são algumas coisas que podem ser divergidas, o valuation não é certo. Mas só para constar que o próprio gestor ele falou que esse pagamento de 72 centavos seria o pagamento que o fundo teria. Estressando agora um pouco as variáveis, eu peguei esse cenário de aumento dos juros futuros, eu aumentei o cupom da NTNB para 4,4%, ou seja, eu aumentei 0,3% o cupom, e já chegou nesse preço justo muito próximo ao que está no mercado, de 131. Cheguei num preço justo de R$130 mais ou menos. Então, esse é um cenário de estresse aí das variáveis. O outro cenário foi a própria taxação de FIIs. Eu peguei como base 20% sobre os rendimentos. E aí, fazendo tudo normal, eu cheguei num preço justo de R$109 para o fundo. Ou seja, uma taxação de 20% dos rendimentos resultaria num preço justo 20% menor do que o calculado. Então, tem essa relação aí entre a taxação dos dividendos e o preço da cota. Então é isso. Esse é o cenário, esses são os estresses das variáveis. Então o LZR ele é um fundo que se mostrou muito resiliente durante a crise, talvez o fundo mais resiliente durante essa crise, e muito diversificado entre muitas classes de ativos. Então, desde data center até lajes, galpões, big boxes. Então, as expectativas futuras são boas. Eu espero que esse fundo ele continue entregando rendimentos constantes, resilientes,
e que ele se diversifique ainda mais através de novas emissões para a compra de novos ativos.